No início da Corrida do Ouro, na Califórnia, um grupo tentou atravessar um enorme vale deserto em busca de fortuna fácil e rápida. Todos sabiam que era perigoso, mas fizeram as malas e se dirigiram sem medo para os campos de ouro através do calor sufocante. No entanto, se perderam e não conseguiram encontrar uma saída por vários dias. Felizmente, foram resgatados com sucesso. Na descida do vale, um dos homens olhou para trás e disse: "Adeus, Vale da Morte." E o nome ficou para a história. O vale está localizado no norte do deserto de Mojave, na divisa da Califórnia e de Nevada, a cerca de 2 horas de carro de Las Vegas. Abrange 7.800 km², o que é 5 vezes o tamanho de Londres. É o lugar mais baixo, mais quente e mais seco da América do Norte. Em 1913, o Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos registrou uma temperatura de 56 graus em Furnace Creek, no vale. Foi um recorde, mas em situações comuns, o local atinge cerca de 50 graus durante um dia de verão. Por que esse lugar é tão quente? Primeiramente, o sol aquece a terra a temperaturas incríveis. Isso acontece porque o céu acima do deserto geralmente é limpo e o solo é de uma cor escura que absorve mais calor. Outra razão é o fluxo de ar superaquecido que se move pelo deserto. O ar quente sobe e esfria, mas nessa região fica preso pelas cadeias de montanhas ao seu redor. Então, acaba ficando no solo do vale e aquece novamente por causa da alta pressão atmosférica. O vale é um dos lugares mais secos do hemisfério ocidental. A chuva pode não cair por vários anos seguidos ali, mas quando chove, o lugar fica verdadeiramente espetacular depois. Se você tiver a sorte de visitá-lo na primavera, poderá ver lindas flores silvestres florescendo em toda a área. O local fica na sombra de chuva, o que significa que as montanhas ao redor do deserto bloqueiam o vento e o ar úmido. Mas e se o inundássemos? A ideia parece razoável a princípio. A água poderia reduzir a temperatura na região e atrair turistas. Imagine, um grande lago limpo e hotéis confortáveis em vez desta paisagem sem vida. Mas não é assim tão simples. Apesar do nome, o vale é cheio de vida. Possui mais de 100 espécies de plantas, razão pela qual ganhou o status de parque nacional. Cerca de 440 espécies de animais se adaptaram à vida em seu clima severo, como os carneiros selvagens do deserto. Cumes e desfiladeiros não são um problema para bichos com cascos como esses. Eles podem se mover facilmente pelo terreno desértico. O maior predador da região é o coiote. Ele pode sobreviver em vários ambientes diferentes e habita onde quer que encontre comida. Os coiotes que vivem em regiões desérticas podem suportar o calor graças aos seus pelos mais leves. Mas o animal mais incomum aqui é o escorpião, que brilha no escuro. Isso é causado por produtos químicos em sua carapaça que parecem fluorescentes sob luz ultravioleta. Esses bichos não são facilmente encontrados, porque são muito pequenos e vivem no subsolo. Até as pedras têm a sua própria vida no Vale da Morte. Não, sério, elas realmente se movem sozinhas. Existem muitas teorias sobre essas rochas deslizantes. Coisas estranhas acontecem em um lugar chamado Racetrack Playa. Trata-se de um lago seco no vale com uma superfície perfeitamente lisa. As pedras se movem ao longo do fundo dele a uma velocidade de até 5 metros por minuto e podem viajar em direções diferentes até 90 metros, virar à direita e à esquerda e até mesmo voltar às posições iniciais. Durante muito tempo, ninguém foi capaz de observar as pedras em movimento, mas as pessoas estudaram as marcas de pistas de corrida deixadas no chão. Em 2014, o mistério foi resolvido. As imagens de vídeo em time-lapse mostram que as rochas se deslocam devido ao equilíbrio perfeito de água, vento e finas camadas de gelo que se formam à noite. Esse gelo flutuante, levado pelo vento, arrasta as rochas pela superfície escorregadia. Este é o fundo do deserto do Vale da Morte, chamado de Bacia de Badwater. Fica a cerca de 85 metros abaixo do nível do mar, que é quase a altura da Estátua da Liberdade. O local possui o título de ponto mais baixo da América do Norte. Há um ponto ainda mais baixo perto dessa lagoa, mas é inacessível a pé. A lama é coberta apenas com uma fina camada de sal branco, por isso é perigoso andar sobre ela. Por esse motivo, decidiu-se tornar a lagoa na bacia de Badwater oficialmente o ponto mais baixo. Curiosamente, a montanha mais alta dos Estados Unidos continentais, o Monte Whitney, fica a apenas cerca de 130 quilômetros do ponto mais baixo. Tem uma altitude de 4.400 metros. A bacia de Badwater não é tão seca quanto parece. Em alguns lugares, a água chega à superfície a partir de um enorme reservatório subterrâneo.
Não importa quão altas sejam as temperaturas, as fontes nunca secam. Mas a qualidade da água corresponde ao nome da bacia, que significa água ruim em inglês. Quando atinge a superfície, fica 2 vezes mais salgada que a do oceano. Então, definitivamente, não pode saciar sua sede. Você pode ver cristais de sal nos locais secos que se formam quando a água da chuva que se acumula na superfície evapora. A última coisa que você provavelmente quer fazer em um lugar como esse é correr. Mas algumas pessoas parecem discordar. A ultramaratona Badwater, conhecida como a corrida mais difícil do mundo, acontece ali. A linha de chegada, após 215 quilômetros, está localizada na encosta do Monte Whitney. Para chegar lá, os corredores precisam superar 3 cadeias de montanhas com 4.000 metros de altitude. Os tênis literalmente derretem no calor sufocante. Bem poucos participantes, mesmo entre atletas experientes, são capazes de fazer essa corrida até o fim. Um extravagante castelo de estilo espanhol no coração do deserto? Não, isso não é uma miragem, embora possa parecer. O Castelo de Scott é uma das principais atrações do Vale da Morte. É também o cenário de uma história emocionante dos tempos do Velho Oeste. Os heróis dela são Walter Scott, intérprete, vaqueiro, garimpeiro e aventureiro, tudo em uma só pessoa, e um milionário ingênuo chamado Albert Johnson. Walter Scott convenceu o empresário a investir em sua mina de ouro na região do Vale. Albert Johnson e sua esposa viajaram até lá e decidiram construir uma casa para as férias. Ele gastou até $2 milhões em um prédio inútil no meio do deserto. O Palácio Chique tem muitos quartos diferentes, incluindo várias cozinhas e banheiras. Embora Walter Scott não tenha encontrado um único pedaço de metal precioso ali, contava a todos que o castelo foi construído com o dinheiro de grandes minas de ouro na região. O homem ficou famoso em todo o oeste como o rei da mina de ouro no deserto. O lugar é conhecido até hoje como o Castelo de Scott, embora ele nunca tenha sido dono da mansão ou do terreno em que foi erguido. Os caçadores de ouro não encontraram muito metal valioso no vale naquela época, mas isso não significa que essa terra não seja rica. Na década de 1880, descobriu-se bórax lá. Eu sei, não é tão romântico quanto ouro ou prata, mas esse mineral também é muito valioso. Ele foi usado para fazer detergentes para roupas e hoje é utilizado na fabricação de fibra de vidro e em muitos produtos de alta tecnologia. Também é aproveitado em combustíveis híbridos e células de combustível experimentais. E esses são os fatos sobre o bórax. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.